Meus caros irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, que ela abunde ricamente na tua vida, no teu lar, no teu coração, na tua alma, na tua semana que se inicia. Experimente de forma profunda a paz de Jesus. Busque a paz de Jesus. Diz assim o Salmo 34:14: Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Buscar a paz, viver a paz, experimentar a paz que Jesus nos oferece é um exercício espiritual que deve ser, que deve ter a nossa atenção sempre, ok? Muito bem, eu quero te convidar nessa manhã para orarmos juntos e quero apresentar aqui alguns motivos de oração. Não deixe de orar por missões, a nossa campanha está seguindo. O nosso alvo de missões é R$ 5.300. Bom, você, então, faça a sua oração, converse com Deus, ponha diante dele o seu alvo pessoal, para que você também alcance, possa contribuir, participar assim da obra que Jesus tem feito através da nossa Junta de Missões Mundiais. Também gostaria que você orasse comigo por nossa cidade, pela região norte do Paraná. Nos próximos meses, o governo federal e o governo estadual precisam tomar uma decisão muito importante com respeito aos pedágios aqui do Paraná. O contrato que está vigente está terminando até setembro, e então outro contrato vai ser feito e precisa ser mudada essa situação. Os paranaenses estão sendo diariamente lesados financeiramente, também vidas que têm sido ceifadas nessas estradas, que já deveriam ter sido duplicadas e não foram. O volume de veículos aumentou bastante e, consequentemente, os acidentes. Então, o povo do Paraná tem sido castigado com esse contrato vigente, que explora as estradas do nosso estado. Então, eu gostaria que você orasse por essa decisão que haverá de ser tomada, para que seja um outro modelo. A sociedade civil está mobilizada, está fazendo sua parte, existe uma frente parlamentar debatendo, fazendo audiências públicas com relação a isso. Na sexta-feira nós tivemos aqui em Cornélio Procópio, dia 23 de setembro, se eu não me engano, será em Jacarezinho. Então, existe um movimento grande. Nós fizemos aquele abaixo-assinado, mandamos lá para o governador, ele recebeu o pessoal do CODEP aqui da cidade, recebeu aquele documento. Então, vamos orar para que essa iniciativa, para que essa manifestação do povo tenha um efeito e proporcione a nós um benefício nas estradas, para que elas sejam realmente duplicadas, para que as obras sejam terminadas e o valor dos pedágios seja baixado, tá bom? Ore então por essa questão. Vamos orar por nossa igreja. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Algumas pessoas novas estão frequentando a nossa igreja, estão vindo. Alguns batismos para serem feitos, estamos fazendo alguns discipulados. Eu gostaria que você orasse por essas pessoas, por esses nossos irmãos. Eu não tenho declarado nomes, situações aqui, porque esses vídeos eles são publicados, eles ficam na rede, na rede, então a gente não precisa se expor demais, tá bom? Mas eu conto com as tuas orações. Vamos orar então. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana que terminamos ontem. Nós te agradecemos porque sobre nós esteve o teu amparo, o teu cuidado, a tua proteção. Te agradecemos por nos permitir iniciarmos outra semana dessa forma tão agradável, tão abençoada, que é nos reunirmos como igreja,
para estudarmos a Tua Palavra, para orarmos juntos, para nos dedicarmos de forma mais direta à nossa relação com o Senhor, com os irmãos, com a Igreja de Jesus, com a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai. E pedimos que esse seja um tempo proveitoso, que realmente sejamos alimentados, fortalecidos, para que os dias que haveremos de viver com os nossos enfrentamentos, com os nossos desafios, sejam vividos na Tua presença, debaixo dos Teus ensinos, dos Teus cuidados e das Tuas orientações, Pai. Permita-nos assim, nesta semana, através desse domingo, Pai, que pausamos para buscarmos o Senhor. Que seja realmente um dia de fortalecimento. Abençoe então a nossa manhã. Também te pedimos pelo nosso culto logo mais à noite. Que o Senhor esteja presente, trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações. Fortalecendo-nos, ó Deus, para que também o nosso testemunho, ó Deus, seja aprimorado. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Segue lá em fora. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Segunda letra. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Ei, coisa maravilhosa. A paz de Cristo. Nesses tempos, quando agentes muito eficazes trabalham intensamente, querendo sequestrar, querendo arrancar de nós a nossa paz, eu quero então conversar com você sobre a paz de Cristo, o príncipe da paz. Paz é uma palavra que traz em si conceitos maravilhosos. Paz quer dizer um estado de harmonia, de tranquilidade, ausência de hostilidade, ausência de estresse mental, físico, emocional, ausência de ansiedade. Na Bíblia, a palavra paz, ela traduz dois termos, um hebraico e um grego. O termo hebraico que a palavra paz no português traduz é shalom, que quer dizer perfeição, saúde, integridade, estabilidade, segurança, prosperidade,
felicidade, completude. Tudo isso a palavra shalom representa. A palavra shalom é uma palavra muito rica no hebraico. E quando eles se cumprimentam, quando os judeus se cumprimentam com a palavra shalom, realmente eles desejam todas estas coisas para os seus interlocutores. E no grego, a palavra eirene. A palavra em si já é algo tranquilo, né? A palavra eirene frequentemente se refere à tranquilidade, a uma tranquilidade profunda, um equilíbrio, a estabilidade, conforto. Então, paz é uma qualidade e uma virtude que na vida do discípulo de Jesus não pode faltar. Mesmo naqueles momentos turbulentos, Jesus, ele nos prometeu paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. E em tempos sombrios, em tempos cinzentos, nós podemos experimentar a paz de Jesus. Mas nem todas as pessoas desfrutam de paz. E é nesse sentido que nós queremos, é por isso que nós queremos conversar, a proposta de conversarmos sobre paz. Como você pode construir, ter, nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo de indecisões, nesses tempos sombrios, de pandemia, de muita notícia falsa, de notícias de conspiração, muita corrupção. Então, como você pode viver nesse tempo experimentando paz? A paz de Jesus. Então vamos começar pensando em quem não tem paz. Pessoas que não desfrutam de paz. A Bíblia nos fala de algumas características de pessoas que não desfrutam de paz. Por exemplo, as pessoas perversas. As pessoas perversas, as pessoas maldosas, elas não desfrutam de paz. Diz assim o Salmo 48, versículo 22. Para os perversos, Isaías 48, 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Para os perversos, não há paz. E a palavra perversão aqui não é a palavra, não tem o mesmo sentido que nas ciências que estudam a mente. Mas a palavra, quer dizer, se refere a pessoas maldosas, as pessoas que maquinam o mal, as pessoas que vivem de fazer o mal, vivem de prejudicar os outros. Tá? A Bíblia tem esse sentido quando usa a palavra perverso. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Os pecados dos perversos, as maldades dos perversos, os separam de Deus. Pessoas maquiavélicas, pessoas que praticam iniquidade, elas são distanciadas de Deus. E todo aquele que é distanciado de Deus é privado de paz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por mais que o perverso queira alguma intimidade, algum contato, alguma proximidade de Deus, o seu pecado, a sua impiedade, o afasta de Deus. O pecado do perverso impede de que ele seja alcançado com a verdadeira paz. Diz assim ainda Isaías, lá no capítulo 57 agora, nos versos 20 e 21, mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz para os perversos. Eles não podem viver, desfrutar da paz que vem de Jesus. Eles não podem desfrutar da paz que vem dos céus. Os seus pecados impedem que eles sejam alcançados pela paz. Muito bem. Continuando, então,
Mas não são só as pessoas distanciadas de Deus que deixam de experimentar paz. Um discípulo ainda imaturo, um discípulo ainda voltado para algumas coisas do mundo, também é privado da sua paz. Um discípulo cheio de fé pode vir a ter problemas que tire a sua paz. Então, respondeu-lhe o Senhor a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta era uma pessoa que amava Jesus. Marta é uma pessoa que recebia Jesus na sua casa. Marta é uma pessoa que ouvia os ensinos de Jesus, mas era uma pessoa inquieta. Marta, pelo que nós vemos ali na história, ela era uma pessoa ansiosa, uma pessoa inquieta. Marta não se dava o direito de ver um momento de paz, de quietude, de tranquilidade. E aí ela deixava de experimentar. Veja o que Jesus fala: andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. A tua mente está preocupada com outras coisas que tiram a tua paz. Esses discípulos inquietos, os discípulos que deixam de viver a paz nesse sentido, eles perdem a sua paz porque falham em simplificar as suas prioridades. Tem gente que insiste em dar prioridade ao urgente e deixar de lado o que é importante. Isso tira a paz, isso arranca de nós a paz, compromete a paz. Então Jesus diz para ela assim: entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria estava sentada, simplesmente aguardando Jesus trazer o seu ensino, a sua palavra, a sua lição, a sua palavra de conforto, de consolo, a sua palavra de paz, enquanto Marta estava inquieta, agitada com as coisas da casa, arruma aqui, arruma ali. E Jesus fala: uma coisa só, é simples, Marta, é simples. Se aquiete na minha presença. Então, esses discípulos entram em choque, entram em conflito, né, com o que é o importante, com o que é o urgente. Pode ser também um conflito com relação aos conceitos de conforto, de riquezas e de prazeres. Jesus, falando da parábola da semeadura, ou das sementes, ou do semeador, ele diz assim: aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram. E no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Foram sufocados, perderam a sua paz, porque estavam preocupados com os deleites da vida, com as riquezas, com os cuidados, com as preocupações que a mente do nosso século impõe para nós. São preocupações importantes, são coisas para as quais nós precisamos dar atenção. A pergunta é: em que medida, em que nível de comprometimento da minha paz eu tenho que dar atenção a estas coisas? E se eu não tiver a medida certa, se eu não aprender com Jesus a dose correta, então, como discípulo preocupado, nós podemos sucumbir pelo desejo de riqueza, como Jesus diz, ou Paulo diz aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus que quer experimentar a paz, foge destas preocupações acentuadas, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.
dê a medida correta, a medida equilibrada para as questões desse nosso tempo, para as questões mais urgentes, ok? Porque senão a medida errada vai tirar a tua paz. Os justos sempre necessitam de paz. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Eclesiastes 7:16. Além do discípulo problemático, do discípulo inquieto, também o servo preocupado, ele tem a sua paz comprometida. Aquele servo que se preocupa com os seus irmãos, como Paulo. Uma dose de preocupação é importante, mas ela não pode tirar a tua paz. Paulo diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Não senti paz, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Parece que Paulo deixou de aproveitar bem uma oportunidade em função de uma preocupação com o irmão. Tem momentos que a gente tem que escolher as prioridades. Escolher. E principalmente nesses momentos em que não se tem paz, em que a paz é comprometida. Ele via uma porta aberta para pregar o evangelho, mas ele estava preocupado com seu irmão Tito. Parece que às vezes Deus coloca duas coisas muito importantes diante de nós, para que nós tomemos uma decisão, para que nós tenhamos esse senso de liberdade até. Está sentindo incomodado, não está tranquilo? Então vá atender aquilo que vai promover a tua paz. Ainda Paulo diz aos coríntios assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O ministério tem essas surpresas. Tem momentos em que a nossa paz é muito comprometida. E nesses momentos a gente precisa saber, né, dosar a medida da preocupação. Paulo diz ainda assim aos coríntios: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, também eu não enfraqueça. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Então há essa preocupação por parte de Paulo, havia essa preocupação por parte de Paulo com as igrejas, com os irmãos, com aqueles que titubeavam na fé. E ele então dizia que isso causava algo no interior dele que tendia a comprometer a sua fé. Então, alguns de nós que somos servos de Jesus, que estamos em comunhão com Deus, também tendemos a comprometer a nossa paz quando nós nos deixamos ou quando experimentamos os estresses das inquietações, dos perigos. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Eles estavam angustiados porque ouviram que Epafrodito havia adoecido. Então, nós nos preocupamos, nós tendemos a comprometer a nossa paz quando temos notícias ruins, quando sabemos que alguém está aflito, quando sabemos que alguém está doente.
né? Então, as más notícias também promovem uma possibilidade de comprometer a nossa paz. Diz assim o texto de Atos: então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Esse momento de despedida de Paulo, que causou tristeza, sofrimento, e uma tendência grande de comprometer a paz. A ideia de que você não verá mais alguém querido num momento de despedida é muito triste, é muito dolorido. Imagine alguém muito querido seu chegar para você: olha, provavelmente não nos veremos mais. A pessoa está mudando para muito longe, está sendo, por exemplo, exilado, certamente a possibilidade de voltar é muito pequena, certamente não voltará, e essa pessoa dizendo a você: olha, provavelmente nós nunca mais nos veremos. A tendência de uma situação assim, tirar a tua paz, é muito grande. É muito grande. Mas nós vamos mais para frente ver como que nós podemos encarar essas situações e ainda assim experimentar a paz de Cristo. Nós temos grandes promessas que haverão de ser cumpridas. E elas têm uma relevância muito grande na manutenção da nossa paz. Então, mesmo o mais dedicado servo do Senhor encontra-se necessitado de paz em várias ocasiões, em várias situações. Mas por mais necessidade de paz que se tenha, nós temos boas notícias. Jesus veio nos trazer a paz. A missão de Jesus tem esse item como um dos seus grandes objetivos. Nós estávamos rebelados com Deus, nós estávamos desgarrados de Deus, e Jesus veio para promover a paz, para promover um encontro, para promover comunhão, para promover reconciliação. E isso, em uma palavra, se resume em trazer a paz. Como foi profetizado por Isaías. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mesmo, e uma outra profecia, lá no Novo Testamento já, por Zacarias, na ocasião do nascimento de João Batista, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele diz assim do seu filho, do menino João Batista, que havia nascido. Então, também, na ocasião em que João Batista nasceu, Zacarias profetizou sobre Jesus também. E as hostes celestiais, na ocasião do nascimento de Jesus, também profetizaram que ele haveria de trazer a paz. Eu vou ler um texto mais longo, a partir do verso 8, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com os anjos uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Paz na terra. Também foi proclamado pelo próprio Jesus. As profecias falaram que ele iria trazer a paz, o próprio Jesus afirmou essa verdade.
João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo sempre tem uma disposição muito grande de tirar a nossa paz, de nos causar preocupações, de nos causar inquietações, mas Jesus nos deixa esse ensino. Na ocasião em que ele está conversando com os seus discípulos, esse capítulo 14 de João é tremendo, ele está conversando com os seus discípulos naquele momento em que antecede a sua crucificação, a sua paixão, e ele tem uma conversa longa com os seus discípulos. Eu acho que lá do capítulo 13 até o capítulo 16 de João, Jesus conversa com os seus discípulos, e nessa conversa ele diz, eu vou, mas eu vou deixar a vocês a paz, a minha paz, não a paz do mundo. Os apóstolos certamente confirmaram, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ainda nos falando da sua promessa de paz. E os seus apóstolos, diz assim o texto, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo. Este é o Senhor de todos. O príncipe da paz oferece a paz que o mundo não pode dar. Que paz é esta? Que paz é esta? Eu quero então antecipar para você aqui os temas das nossas próximas lições, dos próximos domingos, que nós vamos pensar, vamos estudar sobre a paz de Cristo. Então, a paz que Jesus nos oferece é o tema dos nossos estudos. O primeiro deles, o próximo deles, é paz com Deus. Jesus nos oferece paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem paz com Deus, não é possível viver uma vida de paz. Paulo nos diz que nós fomos justificados por Jesus Cristo e por meio dessa justificação nós podemos ter paz com Deus, podemos ter o nosso acesso a Ele restaurado, podemos ter comunhão com Deus, podemos ter relacionamento com Deus. Isso traz paz. Nós podemos, através de Jesus Cristo, a paz que Jesus nos oferece, a paz com Deus e a paz com os homens. Aos Gálatas, Paulo diz assim, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem libertino, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo assim, meus irmãos, olha, todas aquelas coisas que promoviam discórdias entre nós, que promoviam diferenças entre nós, que promoviam distanciamento entre nós, que promoviam ressentimentos entre nós, elas foram vencidas por Jesus. Então não existem mais, elas não precisam existir mais. Aquilo que nos distanciava, aquilo que nos fazia diferentes, aquilo que nos fazia sermos inimigos, não existe mais na pessoa de Jesus Cristo. Então, vocês podem todos viver em paz, viver na paz de Jesus. Jesus faz a paz entre os homens. Jesus faz a paz entre os homens. Jesus, ele faz com que pessoas muito diferentes possam conviver juntas no mesmo ambiente de fé. Existem igrejas nesse mundo, meus irmãos, que congregam etnias muito diferentes, que congregam etnias que no mundo secular, político, econômico, são inimigas. Existem igrejas lá no Oriente Médio em que judeus e palestinos se juntam como adoradores de Jesus. Jesus também, ele promove paz consigo, paz comigo mesmo. Ele promove paz consigo mesmo. Nós vivemos em conflito com nós mesmos. Paulo dizia, miserável homem que sou. Ele dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que é isso? E Deus, na pessoa de Cristo,
ele promove essa paz que nós podemos ter com nós mesmos. Jesus promove em nós uma autocompreensão a partir da pessoa dele. O que nós somos. Jesus nos dá uma identidade que faz com que vivamos harmoniosamente com nós mesmos. Que faz com que eu viva harmoniosamente com o meu interior, com a minha alma, com os meus pensamentos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos de paz para viver com o nosso eu, com o nosso self. Paz consigo mesmo, paz interior. Por isso a Bíblia nos diz, lá em Filipenses mesmo, olha, vocês não têm por que andar ansiosos, porque a paz de Jesus excede o entendimento. Nós podemos ter paz com os nossos familiares. Jesus promove paz entre as famílias, entre esposos e esposas, entre pais e filhos. A palavra de Deus, ela tem um ensino sobre a família que promove no lar harmonia, paz, um lugar gostoso, um lugar de segurança, um lugar onde você quer estar. Você gosta de ir para casa, você tem prazer em chegar na sua casa, é porque Jesus plantou lá a paz. Paulo diz aos Colossenses, esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ensinos básicos aí para que a gente mantenha a paz dentro da nossa casa. Promove paz. Jesus Cristo, os ensinos de Cristo promovem paz com os nossos familiares. Promove paz com os irmãos. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3,8, Pedro fala às igrejas da dispersão, as igrejas de gentios, de judeus que estavam, na verdade, judeus que estavam longe da Palestina. E ele fala, olha, vocês podem viver entre vocês, comunidade de Jesus, povo de Deus, uma paz entre vocês mesmos, paz com os irmãos. O texto é mais longo, mas deixamos para outra ocasião para lermos. Harmonia entre os irmãos. Harmonia na igreja, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Jesus oferece paz para as problemáticas humanas que podem surgir dentro das igrejas, né? Porque Deus não é de confusão, meus irmãos. Quando alguém promove, ou quando alguma confusão dentro da igreja é incitada, é porque há uma disposição grande entre pessoas de desobedecerem, de se auto-vangloriarem, de exporem a sua razão, de exporem o seu orgulho. Então criam-se os problemas, criam-se as confusões. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão, e sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós podemos ter paz entre a igreja. Depois, por fim, paz com o inimigo. Jesus promove a nossa paz com o nosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Contudo, isso está lá em Mateus 5,44. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, partindo as vestes dele, lançaram sortes. O caminho para termos paz com o nosso inimigo é o caminho do perdão. Então, através do ensino de Jesus, do seu exemplo, nós podemos entender como fazer e como ter paz. Então, durante os próximos domingos, nós vamos estudar esses temas aqui, tá? A paz com Deus, a paz com os homens, a paz consigo mesmo, a paz com os familiares, a paz com os irmãos, paz com a igreja e paz com o inimigo. Fica aí, então, a nossa proposta para os próximos domingos de estudos matinais, tá bom? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, até na que nós vivemos presente. O Senhor seja com todos vós. Palavra de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16. Essa era a oração do apóstolo por aquela igreja que vivia um tempo conturbado, um tempo difícil, um tempo de dúvidas, um tempo de distanciado, assim, longe, né, da ressurreição de Cristo, de uma expectativa ou não da volta de Jesus. Mas Paulo consola aqueles irmãos, fala para eles a verdade do Evangelho e diz a eles assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. O Senhor seja contigo nesse domingo, abençoe ricamente a sua vida. Fica na paz de Jesus, meus irmãos. Experimente ela de forma muito abundante. Um grande abraço a você. Nos vemos logo mais à noite. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber. O começo da vida eu vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, um livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber. Essa daqui também não. Ué, nem essa daqui. Essa outra também não é. Cadê? Ué. Não é essa. Também não. Não. Eu preciso saber o que aconteceu depois que Adão e Eva estavam cuidando do jardim. Mas eu não estou encontrando a grande criação. Deus viu que tudo era muito bom. Adão e Eva cuidando do jardim. Achei! Deve ser a próxima página. O quê? Algo de errado não está certo. Está faltando uma página. Olha só quem tomou susto dessa vez. Muito engraçado. Augustus, eu tenho que te contar uma coisa sobre o livro. Está faltando uma... Eu já sei. Está faltando os meus óculos. Eu estou tentando dizer que está faltando uma página. Já sei! Está faltando a minha plantinha. Nossa! Está faltando uma página da sua Bíblia. Exatamente, é isso que eu estava dizendo. Está faltando uma
página da minha Bíblia! Ai, eu preciso ver isso! Com licença! Ai, não é possível! Tem que estar aqui onde você está! Ai, e agora? Mas, Augustus, O que foi? não se preocupe. Você não disse que sabe a Bíblia de cor? Mas é claro que eu sei a Bíblia de cor, né? Como eu poderia não saber, né? É óbvio que eu sei a Bíblia de cor. Você não sabe a Bíblia de cor, né? Não, eu não sei a Bíblia de cor. Ai, o que eu vou fazer agora? Então eu não vou ouvir a história de hoje. Gato! Penso que pensei que estou pensando. Eu passei a minha vida inteira ouvindo as pessoas que eu amava contando as histórias da Bíblia pra mim. Então, eu não vou desistir. Tenho que contar essa história pra você. Que maravilha! Vamos, gato! Vai! Pode ir, Augustus. Não precisa me esperar, não. Eu vou terminar de comer as minhas sardinhas e tirar um cochilo. Miau! Eu não encontro de jeito nenhum. Vamos, Augustus, veja além do que os seus olhos podem ver. Aí está você! Com licença, estou passando. Com licença. Que bom que eu te encontrei. Finalmente, agora você pode voltar para o seu lugar na Bíblia. Se eu fosse você, eu não faria isso. Oi! Por favor, não me devore! Então devolva a página que você pegou de mim. Essa página aqui? Eu não posso. Eu preciso contar a história de Adão e Eva pro gato e pra todo mundo que está assistindo a gente do outro lado da telinha. Se você prefere assim, então eu vou contar a história pra você e pra você que está aí do outro lado da telinha. É o quê? Isso mesmo que você ouviu. Essa é minha história favorita. O Senhor Deus tinha acabado de criar Adão e Eva e pediu para que os dois cuidassem do jardim do Éden. Então Deus apareceu e disse: vocês dois podem comer o fruto de todas as árvores que tem neste jardim, menos o fruto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente enganadora, a maldade em pessoa. Essa não sou eu, tá, crianças? Eu sou boazinha. Conseguiu enganar Eva e ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente fez com que Eva duvidasse de Deus e quisesse ser até o próprio Deus. Depois disso, Eva ofereceu o fruto para Adão, que também comeu. Deus ficou muito triste por eles terem desobedecido e mandou os dois embora do jardim. Essa parte eu sempre me emociono. Adão e Eva se separaram de Deus. Com licença, você não precisa ficar triste. Mas por quê? Depois que Adão e Eva saíram do jardim, eles se afastaram de Deus. Mas muitos anos depois, um menino chamado Jesus nasceu para corrigir o erro que Adão e Eva tinham cometido. Esse menino veio para mostrar o verdadeiro amor de Deus
Por isso, hoje em dia, todo mundo pode ser amigo de Deus. Ah! Ninguém nunca tinha me contado essa história deste jeito. Na verdade, as pessoas nem falam muito comigo. Elas têm medo de mim. Por que você é diferente? É simples. Eu fui criado por Deus. E você também. Nós fazemos parte da criação de Deus. Então, nós somos amigos. Eu faço parte da criação de Deus? Então agora eu tenho um amigo. Exatamente. Quando somos amigos de Deus, nós cuidamos uns dos outros. Cuidamos dos animais, da natureza, cuidamos de toda a vida que existe. E o mais incrível é que Deus nos protege e nos ensina a fazer coisas boas para vencer o mal. Então, já que é assim, você foi tão legal comigo que você pode levar a página. Eu posso levar a página? Sim! Ai, eu não acredito! Agora sim! Eu tô tão feliz que eu vou levar essa página. Peraí! Senhora Cobra, eu não preciso mais da página. Eu lembrei de tudo que está nela. Eu lembrei de toda a história de Adão e Eva. Então, você pode ficar com a página, porque você precisa muito mais dela do que eu. E ela já está guardada no fundo do meu coração. É sério? Obrigada! De nada. Pessoal, agora eu preciso ir. Eu tenho que contar pro gato que eu falei com uma cobra gigante, que ela me ajudou a lembrar de toda a história de Adão e Eva e também de que o amor de Deus nunca vai nos abandonar. Muito obrigado, minha nova amiga, Senhora Cobra. Aliás, eu sou o Augustus. Tchau, tchau. Vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, um livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber.